Olá, amigos. Aqui é o Vigia do Rio. Fico feliz que estejam aqui e espero que estejam bem. Hoje é quarta-feira, 10 de junho de 2026, e é um bom dia porque o Senhor fez este dia e nós vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Está um dia lindo aqui à beira do rio, no meio de Connecticut. Simplesmente lindo. Tenho muito a dizer, então vou direto às Escrituras. Separei essas passagens para você, que sejam uma bênção. Vamos ao primeiro versículo de Isaías 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Eu louvarei o teu nome, pois fizeste coisas maravilhosas. Os teus conselhos antigos são fidelidade e verdade. Vamos para Êxodo 23, versículo 25. Assim servireis ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu afastarei a doença do meio de vós. Vamos para o Salmo 150, versículo 6. Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. João 4, versículo 24. Deus é Espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Salmo 103, o primeiro versículo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Me dá um amém. Sim, eu ouvi isso. Ouvi mesmo. Vamos para Habacuque 3, versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do curral e não haja gado nos estábulos, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Lendo 1 Crônicas 16, versículo 34. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. 1 Crônicas 29, versículo 11. Tua é, ó Senhor, a grandeza, o poder e a glória, a vitória e a majestade. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu é o reino, ó Senhor. E tu és exaltado como soberano sobre tudo. Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Minha alma tem sede de ti, minha carne te deseja em uma terra seca e sedenta, onde não há água. Vamos para o Salmo 95, verso 6. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador. Vamos fazer mais dois. Salmo 63, versos 3 e 4. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, te bendirei enquanto viver. Levantarei as minhas mãos em teu nome. No Salmo 42, verso 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a salvação da minha face e meu Deus. Essas escrituras maravilhosas. Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que estejam bem. Caso não tenham percebido, o mundo enlouqueceu um pouco. E enquanto esperamos por Jesus dia após dia, agora estamos esperando por Jesus. Não estamos procurando pelo dia ou pela hora do arrebatamento porque nunca vamos descobrir, mas vamos saber a época. E nós estamos na estação. Então, estamos olhando para cima a cada dia e esperando pelo nosso Rei, enquanto o mundo enlouquece. Está chegando a um ponto em que, e eu vou falar um pouco sobre o filme do Steven Spielberg, que vai sair na próxima semana, mas está chegando na verdade, nesta semana, ele estreia na sexta-feira. Está chegando a um ponto em que é como o pastor Jodeh Farrak diz, que a profecia bíblica tem prazo de validade. E em algum momento, do jeito que as coisas estão indo, eu acabei entrando nessa trilha de assistir vídeos de IA ontem à noite no YouTube. E, meu Deus, os criadores dessa tecnologia maluca estão assustados. Muitos deles estão assustados com o que criaram. É um mundo insustentável agora. Sabe, a gente não vê coisas no livro de Daniel ou no Apocalipse que apontem para algo que parece estar chegando em breve a este mundo, do jeito que a IA e os planos que eles têm para isso e tudo mais estão acontecendo. Eu só fico sentado lá, como sempre digo. Esse carro era legal. Não sei o tipo, mas era legal. Eu sempre digo para você, estou olhando para cima agora e estou pronto. Eu só acho que a gente já chegou lá. Eu acho que a gente já chegou lá. Não acho que isso vai durar muito mais tempo.
Acredito que Jesus arrebatará sua igreja em um arrebatamento pré-tribulação antes do que muitos imaginam. Já estamos nessa época. Então vamos começar por aqui. Isso aconteceu ontem à tarde, certo? O presidente Trump postou isso na sua rede social, Truth Social. Acabei de ser informado pelas nossas grandes forças armadas que na noite passada os iranianos derrubaram um dos nossos helicópteros Apache altamente sofisticados enquanto patrulhava o Estreito de Hormuz. Havia 2 pilotos envolvidos. Ambos estão seguros e sem ferimentos. No entanto, os Estados Unidos precisam responder a esse ataque. Obrigado pela atenção. Fiquei pensando, ao ler isso, se Netanyahu ligou, gritou, xingou e disse: "Você não pode, o que está fazendo? Você não pode fazer isso. Você não pode revidar após ser atacado." Não, acho que ele não fez isso. Mas foi assim que o dia começou. Então, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, reagiu ao abatimento do helicóptero Apache dos Estados Unidos perto do Estreito de Hormuz. Ele disse que forças estrangeiras próximas ao nosso território estão em risco constante. Para diminuir o risco, o ideal é que eles partam. Uma declaração bem arrogante, mas sabe, vamos ver onde isso vai dar. Porque conforme continuamos ao longo do dia, o Irã disse que não teve a intenção de derrubar o helicóptero de ataque Apache dos Estados Unidos perto do Estreito de Hormuz e que foi algo não intencional. E então, os Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã na noite passada. Não é estranho? Eu não disse ontem mesmo. Vocês acham que essa história com o Irã acabou? Sabe, eu achei que isso poderia voltar a qualquer momento. Pois bem, voltou ontem à noite. Grandes explosões foram relatadas no Irã após os ataques dos Estados Unidos. O presidente Trump disse que acredita que um acordo com o Irã ainda está próximo, apesar dos ataques de retaliação após a queda do helicóptero dos Estados Unidos. Então, quando achávamos que tudo tinha acabado, os Estados Unidos lançaram uma segunda onda de ataques contra o Irã, com explosões relatadas. E então houve uma terceira rodada, uma terceira onda de ataques contra o Irã. O Irã afirmou, sem confirmação, que os Estados Unidos atingiram 2 reservatórios, cortando o abastecimento de água potável. Eles já têm pouca água na região, então eu não sei se isso é verdade ou não, mas orem pelo povo do Irã, porque são eles que vão sofrer se perderem ainda mais da sua água. Então o Irã começou a lançar ataques, e lançou um ataque contra uma base militar dos Estados Unidos, no Bahrein. Não houve relatos de feridos. Os Emirados Árabes Unidos dizem que condenam fortemente os ataques terroristas do Irã contra o Bahrein, o Kuwait e a Jordânia. Então, o Irã teve uma noite agitada ontem. Os Estados Unidos alertam o Irã após os ataques. Eles estão prontos para a retaliação. Um alto funcionário dos Estados Unidos afirmou que as forças americanas responderão a qualquer contra-ataque iraniano, declaração feita hoje de manhã antes de eu começar a gravar. Após os Estados Unidos atingirem 20 alvos militares no Irã, depois da queda daquele helicóptero perto do Estreito de Hormuz. E novamente, o início do Soros News no Telegram mostrou isso. Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã, afirmou: apesar das derrotas no campo de batalha, os Estados Unidos decidiram testar nossa determinação. Nossas poderosas forças armadas não deixarão nenhum ataque ou ameaça sem resposta. Saiam da nossa região para sua segurança. A história do Golfo Pérsico tem vários capítulos sobre destinos trágicos de invasores estrangeiros. Acho que agora preciso daquela música dramática. É o momento perfeito. Ou algo assim. Enfim, aí conseguimos isso. Amir Safadi exibiu um mapa dos alvos dos Estados Unidos, todos próximos ao Estreito de Hormuz. Relatos iniciais de explosões em Avaz, na província de Khuzistão, no sudoeste do Irã, que abriga aproximadamente 80% das reservas de petróleo do país. E depois houve mais ataques na ilha de Qashm, no Estreito de Hormuz. E as bases dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait também foram alvo da Guarda Revolucionária Islâmica. Amir Sarfati compartilhou que, segundo um alto funcionário dos Estados Unidos a Reuters, quase todos os mísseis e drones iranianos lançados contra alvos americanos nos estados do Golfo e na Jordânia foram interceptados. O funcionário afirmou não saber de relatos de danos ou vítimas causados pelos ataques.
Ao mesmo tempo, o funcionário acrescentou que os Estados Unidos atingiram quase 20 alvos dentro do Irã durante a noite. E o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, sobre as conversas com os Estados Unidos, disse que Teherã é obrigado a recalcular seu curso após as trocas de tiros durante a noite. Violações contínuas do cessar-fogo pelos Estados Unidos prejudicam o processo diplomático. Veja, isso deu uma pequena dobrada na armadura de enrolação deles, sabe? Porque eles só querem enrolar. Os Estados Unidos retaliaram, o que eles não gostaram, pois queriam enrolar. Nós gostamos e vamos seguir conversando. Vamos negociar e assinar algum tipo de acordo para que possamos negociar. E então, depois que negociarmos isso, vamos assinar outro acordo para que possamos negociar. Vamos continuar negociando. Eles adoram negociar. Na Fox News esta manhã, Trump disse que está perto de ordenar novos ataques contra usinas de energia e pontes no Irã. Amir Tsarfati disse: "Eu venho cobrindo o Irã e as relações Irã-Estados Unidos há anos, e não me lembro de ter visto esse nível de arrogância e desprezo da República Islâmica. Eles não estão interessados em um acordo. Eles estão interessados em prolongar o processo e humilhar o outro lado. É sim. Isso mesmo, enrolar, 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 enrolar." Leslie Stahl. Baba News informou no Telegram que os Estados Unidos estão atacando áreas ao redor do Estreito de Hormuz hoje à noite. Outra explosão foi relatada em Bandar Abbas, no sul do Irã. Esse porto importante, bem no Estreito de Hormuz, continua sendo atingido em meio a todo esse caos. As coisas não estão se acalmando nem um pouco. Foi meio louco ontem à noite por um tempo. Depois eles finalmente pararam. Mas antes de eu começar a gravar este vídeo, o presidente Trump mandou isso. Ele disse: "O exército do Irã é uma bagunça total. Grande parte, como a marinha e a força aérea deles, já nem existe. Eles foram completamente derrotados. O Irã é só conversa e nenhuma ação. O valentão do Oriente Médio está morto. Eles demoraram demais." Ouça essa frase. Eles demoraram demais para negociar um acordo que teria sido ótimo para eles. Agora vão ter que pagar o preço. Então isso parece que pode não ter acabado, mas pode ser uma tentativa de trazê-los de volta à mesa de negociações para que possam negociar. Eles adoram negociar. Israel compartilhou isso hoje no Telegram. Israel, nesta manhã, realizou novamente uma série de ataques contra posições do Hezbollah em vários locais no sul do Líbano. Até agora, o Irã não cumpriu sua ameaça de retaliar militarmente por quaisquer novas operações israelenses no Líbano. Israel ataca o sul do Líbano novamente? E sim, o Irã disse ontem que atacaria Israel novamente, mas eles não estão fazendo isso agora. Eles estão um pouco ocupados. Recebemos isso de Israel hoje. O presidente turco, Erdogan, afirma que as respostas militares de Israel às ameaças do Hezbollah e Irã, que ameaçam o Estado judeu, desestabilizam o mundo. Erdogan então continua ameaçando que, se os direitos e interesses da Turquia forem violados, a resposta será decisiva. E hoje Israel disse: quando Israel responde, isso é um problema. Quando qualquer outra nação responde a ameaças aos seus cidadãos, isso é natural. É assim que funciona, uma questão espiritual. E então Netanyahu respondeu às ameaças dos líderes da Turquia. Citação de Netanyahu: "O ditador antissemita Erdogan, que comete genocídio contra os curdos, apoia a organização terrorista Hamas, oprime seu próprio povo e prende opositores políticos. O que sim, ele fez muito recentemente. É o último que pode dar lição de moral ao Estado de Israel. O Estado de Israel e as forças de defesa de Israel são o exército mais moral do mundo e seguirão agindo com firmeza contra o Irã e seus grupos aliados que ameaçam o Oriente Médio e o mundo." Fim da citação. Lacrou. Pronto. Isso é do Times of Israel. O chefe das forças de defesa de Israel afirmou que o país planejou um ataque ainda mais forte ao regime iraniano e está pronto para retomar a guerra. Ainda não acabou. Só termina quando realmente acabar. Referindo-se à recente troca de tiros entre Israel e Irã, ele acrescentou: "Toda a nossa defesa. Isso está ativo." Ayal Zamir disse isso. "Todos os nossos sistemas de defesa e ataque estavam em alerta e preparados,
interceptamos as ameaças lançadas contra nós e atacamos no Irã de forma rápida e contundente. Ele afirmou que o ataque no Irã foi preparação para um golpe ainda mais significativo e severo. Estamos preparados para voltar e desferir outro ataque forte em profundidade contra o Irã. Fim da citação. Pronto. Isso meio que te atualiza sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Mas vamos seguir em frente, porque ao ouvir essas coisas, se você não entende que estamos nos últimos dias, não sei até onde isso pode ir, com as coisas que eles estão planejando para nós. Mas a China supera Elon Musk na corrida para vender chips cerebrais? A China aprovou um implante comercial de interface cérebro-computador projetado para ajudar as pessoas. Esses são os dias de Noé, não são? Assim como nos dias de Noé. Desenvolvido para restaurar a função das mãos, convertendo sinais cerebrais em comandos para uma luva robótica. Na corrida para conectar cérebros humanos diretamente a máquinas, Pequim chegou ao mercado antes que Elon Musk conseguisse lançar seu projeto Neuralink, e especialistas já estão soando o alarme. Eu me pergunto por quê. Você gostaria de conectar seu cérebro a um computador? Imaginei que não, só queremos água, certo? Só quero um copo de água gelada. Meu cérebro já tem problemas demais e não quero conectá-lo a nada, apenas a Jesus, como já está pelo Espírito Santo em mim. Isso é do Insider Paper. A Anthropic, criadora dos modelos de inteligência artificial Claude, disponibilizou na terça-feira a versão mais poderosa de sua tecnologia para o público em geral, enquanto restringe seu uso em áreas sensíveis. Legal. Batizado de Fable 5, o modelo é o primeiro da Mythos Class, a linha mais avançada de tecnologia de IA da Anthropic, apresentada em abril. Foi restrito por preocupações de cibersegurança e não ficou amplamente disponível. A Anthropic diz que o Fable 5 é excepcionalmente bom em escrever e depurar códigos de software, responder a perguntas complexas de pesquisa e analisar imagens. Então recebemos isso. Steven Spielberg diz que o dia da revelação fará com que os cristãos questionem sua fé em Deus. Esse cristão aqui não. Desculpe, Steven, mas esse cristão aqui não, de jeito nenhum. Meio século depois de Steven Spielberg desafiar o público a pensar sobre o que existe além do céu estrelado que define o nosso universo em contatos imediatos do terceiro grau, o diretor está novamente desafiando preceitos aceitos de fé e a crença singular em um ser supremo. O novo filme O Dia da Revelação traz Steven Spielberg explorando novamente a vida alienígena. Citação: "Eu realmente acredito que eles já estiveram e ainda estão aqui", disse Steven Spielberg à CBS News. O filme adota a posição dos que acreditam ou dos curiosos, aqueles que foram profundamente afetados por isso. A personagem de Emily Blunt, Margaret Fairchild, você sabe, algo aconteceu com ela. Ela não faz ideia do que seja. Ela precisa tentar entender por que isso virou a vida dela de cabeça para baixo. E o filme também adota a posição da igreja. O que isso faz com as crenças fundamentais que tantos de nós temos? Deus é o nosso Deus apenas neste planeta? Ou Deus é um Deus para todo o sistema onde há civilização, vida inteligente e até mesmo vida em desenvolvimento? Spielberg, que dirigiu e coproduziu o filme, acredita que os cristãos vão se ver questionando sua fé e suas crenças, já que o filme assume a posição absoluta da igreja. Ele diz que as perguntas precisam de respostas, ou os cristãos simplesmente verão a obra como um entretenimento baseado na necessidade egoísta de Hollywood de ganhar dinheiro enquanto toca em medos pessoais. É engano. No seu nível mais alto. E eu não caio no engano deles, nem nunca vou cair, porque estamos nos últimos dias. Se isso que está acontecendo agora não mostra os dias que vivemos, não sei o que mostraria. Sinceramente, vivemos os últimos dias. Irmão Tyler, da Generation 2434, compartilhou no Telegram. Pode anotar o que estou dizendo. A principal agenda da narrativa alienígena é espalhar a mentira de que eles são realmente os criadores e que Jesus era apenas um híbrido. É 100% um ataque à fé e é um grande engano.
Cristãos, pastores, igrejas, essa questão vai ficar maior a cada dia que passa. Gostem ou não, isso não vai desaparecer. É hora de conhecer a sua Bíblia e ser capaz de dar uma resposta àqueles que estão buscando. Amém. Porque muitas pessoas vão estar buscando. Estamos nos últimos dias, e há tantas pessoas que precisam de Jesus. Isso é só um grande engano. Para mim, é um claro sinal dos últimos dias. Quero dizer, é sério, sabe? Tem uma libélula do tamanho de um helicóptero Apache ali. Isso está me assustando um pouco. Eu não gosto de libélulas. E minha cabeça é brilhante e careca, então elas tendem a pousar em mim. Não sei se acham que é um heliporto ou o que é, mas sabe, minha esposa diz, tem uma libélula na sua cabeça. E isso me faz levantar bem rápido. Tipo, eu não gosto de libélulas, certo? Terremotos ainda estão em alta. 78 nas últimas 24 horas, 78 acima de 4.0, 25 acima de 5.0 e 1 acima de 6.0. Então eles ainda estão em níveis bem mais altos do que há uma semana. Tudo bem. Vamos ao mundo dos palhaços, ok? Vem comigo. Isso saiu na Digital Trends. Um robô humanoide subiu um vulcão com uma ajudinha bem humana. Um robô humanoide, chamado Pemba, alcançou o topo do vulcão Chimborazo, no Equador, um pico de 6.263 metros, ou seja, 20.341 pés de altura. Isso deixa a história dos robôs chegando bem mais interessante. Agora colocaram um robô para escalar um vulcão, com a ajuda dos amigos. A escalada impressiona e os detalhes também fazem diferença. Pemba, uma versão modificada do Unitree G1, completou a subida de 16 horas, com a ajuda da equipe por trás dele. O robô andou sozinho nas áreas fáceis e foi carregado pelas pessoas nas partes íngremes e técnicas. Eu também poderia ter feito isso. Eu conseguiria subir uma inclinação de 30%, depois eles poderiam me carregar pelo resto do caminho. E eu sou de verdade. Tão estranho. Vivíamos em um mundo tão estranho. Isso faz a conquista parecer menos uma dominação robótica dos Andes e mais um teste de campo com final dramático. Pemba ainda dependia da força humana e enfrentava condições que a maioria das demonstrações de laboratório nunca enfrenta. O robô caminhou de forma independente em trechos onde a inclinação ficou abaixo de 30 graus, o que ainda é um teste significativo para uma máquina humanoide em altitude. É simplesmente um mundo de palhaçada, sabe? Vamos colocar braços e pernas em um computador e fingir que ele está realizando coisas, sabe? É apenas um computador com braços e pernas. Você devia ter colocado ele numa bolsa e colocado numa mochila. Você podia ter simplesmente carregado ele até lá e dado um high five quando ele chegasse lá em cima. É um mundo de palhaços. Estamos vivendo em um mundo de palhaços. Não tema, porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está perto de nos levar para casa. Vamos ler alguns comentários do dia? Lucas, eu concordo. O dia 7 de outubro mudou tudo. Naquela época, eu era no máximo um cristão morno, mas algo dentro de mim, acho que o Espírito Santo me fez pensar. Isso parece com os tempos do fim, sobre os quais ouvi tanto na igreja. Amém. Amém, irmão. O dia 7 de outubro foi um ponto de virada muito, muito importante na minha mente em relação à profecia bíblica. Nesse momento pensamos, essa guerra levará ao arrebatamento. Acredito nisso hoje mais do que acreditava em 8 de outubro, pode confiar. Alegre-se sempre. Na cruz vimos a profundidade do amor de Deus. Ele preferiu julgar a si mesmo a deixar a humanidade sem esperança. Pois aqueles que o rejeitam, rejeitam a fonte da vida, do amor, da bondade, da verdade e da luz. Amém. Amém. April, quando fico um pouco cansado de passar por esses tempos finais, percebo o quanto sou abençoado porque Deus me colocou aqui, neste momento específico da história. Ele colocou todos nós aqui? Ele pensou em cada um de nós e nos colocou no final dos tempos finais. Senhor, mostra-nos o que o Senhor precisa que façamos por Ti nestes tempos finais, e se já estivermos fazendo, fortalece-nos para continuarmos. Os trabalhadores são poucos e a colheita está pronta. Vem, Senhor Jesus, no Teu tempo perfeito. Esse é um excelente comentário, April. Obrigado, irmã. Excelente. 2 para você.
Mano, Tom, isso me fez rir. Isso é só um comentário de humor. Mano, Tom, a gata Misty acabou de bater na minha porta procurando um petisco. Eu a alimentei bem e agora assistimos a um filme. Ela volta em 1 ou 2 dias. Não sei porquê, mas isso me fez rir. Eu gostei dessa. Obrigado. Vamos fazer mais uma. Patrícia. Somos tão abençoados por estarmos vivos nesses dias, enquanto aguardamos nosso noivo nos levar para o lugar que ele preparou para sua noiva. Amém. Obrigado, Patrícia. Sim, somos abençoados. Sabe, não é fácil viver durante o fim dos tempos. Sabe de uma coisa? Somos abençoados por estarmos aqui para um tempo como este. Se você não conhece Jesus, vou te contar o Evangelho, que são boas notícias. E hoje pode ser o seu dia em que você finalmente diz: sabe de uma coisa? Estou cansado de viver para mim mesmo, e eu quero viver para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eu vou crer no sangue redentor dele e em seu Evangelho. E vou te contar o que é isso, porque Jesus veio aqui em uma missão de resgate. Sabe por quê? Porque ele nos ama tanto e quer passar a eternidade conosco. Mas tínhamos um problema chamado pecado, que na verdade é grande. Mas Jesus veio do céu para cá e ele veio para resolver esse problema e ele resolveu com o seu sangue. É forte, não é? Realmente é. Mas é assim que o pecado é ofensivo para o Deus Altíssimo. Sem derramamento de sangue, não há perdão nem remissão do pecado. O sangue precisa ser derramado. E é por isso que Jesus veio aqui. Ele veio aqui, foi para aquela cruz e derramou o sangue de Deus. E uma vez que você tem fé nesse sangue e percebe que esse sangue perfeito pode remover todo o seu problema com o pecado e lavar você, deixando-o branco como a neve, você tem fé nesse sangue. Ele removerá todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Assim é o poder do sangue. Você é salvo ao dizer a Jesus: eu admito que sou pecador. Eu entendo que eu pequei em ações e na minha mente, até mesmo nos meus pensamentos, porque tudo o que fazemos fica aquém da glória de Deus. Sabe, nós não somos perfeitos, nós erramos o alvo. Você diz: Jesus, reconheço que sou pecador e preciso que alguém pague pelo meu pecado. Agora entendo que foi por isso que o Senhor veio. O Senhor realizou milagres e ensinamentos incríveis quando esteve aqui, vindo como o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Sou pecador, mas agora tenho fé que o sangue do Senhor lavará meus pecados e me tornará mais branco que a neve. E Jesus, creio na sua obra consumada na cruz. Sei que o Senhor foi crucificado e derramou seu sangue precioso. O Senhor morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar. Jesus, eu preciso de um Salvador, e o Senhor é o Salvador do mundo. Então eu estou deixando de lado a minha incredulidade para crer em Ti. E nesse momento de fé no sangue expiatório de Jesus e na sua obra consumada na cruz, você é salvo. Você renasce porque Deus põe o Espírito Santo em você. Ele não vai te deixar nem te abandonar, nem tirar você da palma da mão dele. Jesus quer passar a eternidade com você. E ele pagou o preço por você, a um custo muito, muito alto. Agora, com seu livre-arbítrio, cabe a você escolher acreditar ou não. Sempre disse que se 100 pessoas vissem os minutos finais disso, diriam: estou bem, me deixe em paz. Você sabe disso. 97% diriam: não, me deixa, eu estou bem. Se existe algum tipo de céu, eu sou mais bom do que mal. E eu vou conseguir entrar só pela minha bondade. Sua bondade não pode te garantir o céu. Só o sangue expiatório de Jesus e a crença na obra completa dele na cruz. Essa é a única coisa que vai fazer com que Jesus te leve para o céu. Nada mais. A sua bondade não vai te levar ao céu, mas é isso que muitos dizem. Sabe, não quero crer em um Deus que me enviaria ao inferno. Ele não vai. Não, você acabou de ouvir as boas notícias. Um resgate aconteceu. Jesus veio aqui para nos resgatar, pagou um preço muito alto. Mas se você pensa: bem, eu não gosto desse resgate e eu não gosto disso. Eu simplesmente não quero ter nada a ver com isso. Você ficará separado de Deus eternamente no inferno e não poderá alegar injustiça, pois lembrará: ouvi aquele homem no carro. Ouvi o Evangelho e disse: não preciso disso, vou arriscar. Você terá a eternidade para refletir sobre sua má decisão. Eu realmente não consigo. Nem para meu pior inimigo eu desejaria isso. Eu não desejaria isso para ninguém.
Então leve isso a sério, porque é muito, muito sério. É a decisão mais importante de toda a sua vida, porque ela realmente tem consequências eternas. Sabe, é para sempre com Jesus ou para sempre separado de Jesus. E acredite em mim, você não quer ficar separado do autor da vida. Tudo bem, eu orei por você no meu tempo de oração esta manhã. Orei por todos que assistirem a este vídeo. E se não formos arrebatados hoje, e eu acho que hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento, mas não depende de mim, depende do Deus Altíssimo. Mas se não, se Deus quiser, eu verei vocês amanhã. Eu amo vocês. Tenham um ótimo dia.